Seu corpo se queimando em brasa, consumado. Nós queremos contar mais uma história no nosso espaço de criatividade. Dessa vez recebemos a jovem Inês Goven, que decidiu criar uma marca, Aslo. Ela, melhor do que ninguém, vai explicar-nos o porquê desta aventura. Inês, bom dia e bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Está tudo bem? Obrigada pelo convite. Sim, está tudo bem, graças a Deus, desse lado. Nós também estamos bem, melhor agora em conhecer mais pertinho o seu trabalho. Esta aventura diz que iniciou no ano de 2020, 2021. Sim. Explique melhor, Inês, o que aconteceu para que, assim, do nada ou não, decidisse começar a fazer bolsas lindas como estas? Sim. Na verdade, começou antes, né? Mas a parte da Aslo iniciou no ano de 2020. Eu tinha um negócio com minha irmã, fazíamos presentes personalizados, porque nós dois sempre tivemos essa área, essa parte criativa, gostar de fazer, trabalhar com papel, criar brindes. Então, só que depois de um tempo, estando a trabalhar com ela, né, na Lenis, eu percebi que eu estava a ter uma outra perspectiva. Minhas pesquisas eram direcionadas a outro campo que envolvia sustentabilidade. Né? Então, em 2020 foi quando eu decidi entrar para a área do artesanato, a área da costura, né? Então, nesse tempo foi quando eu criei uma pequena apresentação para meus pais, porque eu olhava para eles como meus investidores, investidores. Gostei dessa, né? Então, quero tirar dinheiro dos papais para uma assim, apresentação para buscar investimento. Exatamente. Deu certo a apresentação? Deu certo, muito certo. Boa. Muito certo. Então, eu fiz uma apresentação de um PowerPoint para eles. Sério? Tudo muito bem organizado. Estou a imaginar eles sentadinhos. Exatamente. E a Inês ali a rolar os slides. Sim, exatamente. Então, onde eu explico, porque eu queria que eles percebessem que não era algo que vinha da parte emocional, apenas que eu tinha um propósito com isso tudo e explicar para eles também o que seria a sustentabilidade e como é que a Aslo seria um negócio sustentável. Então, a partir daí, depois daí, nem tive o investimento que eu procurava. Conseguiu o investimento. Sim, tive a minha primeira máquina de costura, então fui aprendendo a cozer através do YouTube em casa, porque também não queria ter que ir a uma escola para aprender. Por quê? Na minha cabeça eu pensava, já basta ir sentar a aprender na faculdade, não quero ir sentar para ter aulas de costura, e também por causa do tempo. E como eu já usava muito o YouTube, eu sabia que poderia aprender lá, a tecnologia veio nos facilitar nesse sentido. Então comecei a aprender, comecei a testar nos tecidos, até tem erros que eu cometi nessa altura que eu rio, erros de principiantes, mas valeu a pena, porque em 2021 depois eu consegui lançar a Aslo, e de lá para cá houve também um progresso, houve uma alteração também na nossa perspectiva, na nossa visão, e foi basicamente assim que a Aslo surgiu. Boa. Agora, no início, os primeiros artigos que fez foram para venda ou foram para si, ou para sua irmã, ou para os seus pais, de alguma forma, só para ver até que ponto ia? Sim, os primeiros artigos não foram para ninguém, porque acho que são peças que eu olhei e fiquei tipo, vou guardar, era guardação. Então, quando eu comecei a fazer as peças para vender, o primeiro artigo foi para minha mãe, que é minha cliente mais fiel. Boa. Sim, então foi basicamente dessa forma. Muito bem. E hoje em dia é basicamente isto que nós conseguimos ver aqui. Posso pegar? Pode, à vontade. Gosto dessa questão. Diz que no início olhou muito para a questão da sustentabilidade. O que via e a deixava desconfortável, assim, até tomar essa decisão de trabalhar com peças mais sustentáveis? Sim. Era exatamente o descarte, né? Porque nós, no nosso dia a dia, nós usamos vários produtos. Sim. O foco no início da Aslo era fazer peças, sacolas para o mercado. Sim. Né? Que era para a substituição do uso de plástico. Era este material que usava no início? No início, sim, eu usava o sisal. A capulana não, a capulana eu introduzi no ano passado. No início eu trabalhava com sisal e com TNT também.
Então, escolhi o sisal por ser um material 100% natural, então o seu processo de degradação no ambiente não prejudica, e escolhi o TNT também, porque a forma como o material é produzido segue essa linha sustentável. Sim. Então, a ideia das sacolas de sisal era, né, nessa altura criei um bordão chique até no mercado com asa. Gostei. Uma forma de cativar as pessoas e verdade. perceberem a importância disso, né? É muito plástico que nós usamos de forma sim. diária mesmo. Imagine quantas vezes vamos ao supermercado por Exatamente. semana, quantas compras nós fazemos, aquelas compras mais pequenas, Exatamente. sempre tem um plástico envolvido. Sim. Se tivesse, e já perdeu-se um bocadinho aquele hábito de ter um cesto de palha, que leva muito mais tempo, que é barato, não é? Exatamente. Porque o plástico, hoje em dia, apesar de haver um decreto de que devemos comprar, o plástico não se oferece, devemos comprar, vemos que as pessoas até ganharam gosto em comprar o plástico. Sim, porque é aquela ilusão, né? Tipo, são 5 meticais, Sim, são 3 meticais, não custa nada. Sim, mas se pararmos para fazer uma conta, né? Como falou, do número de vezes que nós vamos ao mercado ou vamos comprar alguma coisa, somando, seria até melhor adquirir um cesto, porque até é uma forma de ajudar os artesãos locais. Sim. É verdade. E de chique até no mercado evoluiu para outros artigos. Aqui vejo bolsas menores, mas também vasos decorativos. Sim, exatamente. Os nossos vasos também seguem essa linha, né, da sustentabilidade, porque nesta fase, né, dos vasos temos um bordão também, que é artesanato como ferramenta para a sustentabilidade. Então, eu, neste caso, tenho uma garrafa, isto é uma garrafa de maionese, então eu reutilizei. Aquelas garrafas que normalmente desperdiçamos. Exatamente. E bem sabemos que o vidro, para se decompor, são anos, muito anos, mais de 500 anos, olha, gerações que passam e o vidro continua lá. Sim. E isto também é vidro? Garrafa, sim. Isto também é vidro, é uma garrafa, essa aqui era uma garrafa de champanhe. Sim, eu trabalho também com garrafas de azeite, entre outras. Mas o que é que incorporou depois? Porque eu vejo umas camadas aí. Sim, é uma técnica. Aqui por dentro eu pinto a garrafa, né? Primeiro para tirar, para conseguir fazer com que o gesso adira à garrafa e permaneça lá. Então, essa estrutura que tem aqui, essa saliência, foi feita com tecido trançado. Ah, sério? Nem nota-se que tem um tecido por aí. Sim, eu trancei ali, colei em volta, formando esses anéis e depois revisto com o gesso e tinta. Boa, muito bem. À medida que vai fazendo os trabalhos, vai tendo novas ideias. Sim, exatamente. O próprio mercado vai exigindo uma e outra coisa que de alguma forma incrementa ainda mais aquilo que são os serviços ou produtos que ia oferecendo. Sim, é verdade. Tanto que no início eu não tinha intenção de trabalhar com capulana, né? Mas com o passar do tempo, chegou uma altura que eu pensei, capulana nos representa, então como é que eu posso incorporar, porque eu já via muitos trabalhos bonitos feitos com capulana, então eu não queria fazer mais um trabalho de capulana. Então eu fui pesquisando, buscando formas de incorporar a capulana sem fugir da nossa exclusividade. Sim, até porque as nossas pessoas, né, se identificam mais com essa estampa, com a capulana, o que também é muito bom. Há novos artigos que gostava de experimentar para os próximos tempos? Já começou a espreitar uma e outra coisa? Disse que é fanática em ver vídeos que ensinam um pouco mais sobre artesanato. Sim. Há mais uma técnica que gostava de explorar no futuro? Sim. Tem muitas técnicas que eu gostaria de explorar para este ano e para brevemente também, por acaso. E nem vou dar spoiler. Acompanhar na nossa página. O segredo é a alma do negócio, né? Exatamente. É só acompanhar aí através das redes sociais da Aslo. Aslo, exatamente. Já passam. Este é o 4º ano, vamos assim dizer. Sim. Este é o 4º ano. O que é que tem aprendido com esta sua aventura? Estuda o curso que está a fazer, tem relação?
com tudo isto? De certa forma, eu diria que sim, porque também envolve criatividade e também porque eu vejo as duas áreas envolvem pessoas. Sim. Né? Então, eu diria que sim. Ok. Tem uma separação. Mas a minha pergunta principal era o que é que tem aprendido com esta aventura que decidiu fazer desde 2020? Vamos incorporar 2020 porque foi o ano da decisão. Exatamente. Eu acho que um dos primeiros aprendizados é o acreditar em nós mesmos e na nossa visão, porque todos nós temos um propósito de vida, né? Então, por vezes pode parecer uma loucura, porque naquela altura até acho que meus pais me olharam e ficaram tipo, ei, por ser algo diferente, né? Sim. Então, acreditar em nós mesmos e permanecer firmes, independentemente dos fatores externos. E depois também tenho aprendido sobre disciplina, foco e determinação, que na nossa vida nada vai acontecer se nós não estivermos lá para fazer as coisas acontecerem. Nenhuma peça vai se costurar, a não ser que eu sente para colocar a máquina a funcionar. Então, esses são um dos principais aprendizados que eu venho colher. Quando eu perguntei a Inês se trabalhava sozinha, ela foi direto a responder que ainda há pretensão de fazer tudo isto crescer e ter novas pessoas a trabalharem consigo. Sim, sim. Até porque esse é o propósito também da ASLO. O propósito da ASLO é chegar num ponto de gerar emprego para as outras pessoas. Sim. Boa. Inês, nós desejamos muito sucessos para si, que tudo corra bem, que tenhamos mais motivos para conversar sobre a ASLO e essa sua paixão pelo artesanato. Obrigada. Muito bem, ficou para trás aqui o nosso espaço de criatividade aqui no programa Manhãs Alegres. É mais uma história contada, são trabalhos vistos, feitos por uma moçambicana, e se você também tem um talento e gostava de partilhar connosco, não hesite, contacte-nos através das nossas redes sociais, deixe ficar uma mensagem com a arte que quer apresentar. Há com certeza um espaço para si aqui no programa Manhãs Alegres.